Esta é a 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora mais um programa da série Trabalhando no Exterior. E conversaremos agora sobre o administrador, a administradora que trabalha no exterior. Vamos conversar com Paloma del Rio Gomes Afonso Martinez, administradora de empresas pela PUC de São Paulo, com pós-graduação pelo INSPER em São Paulo, em Certificate Financial Management. O inglês é péssimo. Com passagem pelo grupo Estrela Roja, no México, desenvolvendo iniciativas na área de planejamento estratégico e finanças. Hoje é diretora de Business Development da MD Partners, uma boutique de finanças estratégicas no México. Além disso, ela fez orientação profissional no NASCE quando estava no ensino médio, terminando o ensino médio. Obrigado pela presença, Paloma. Obrigada a você, Silvio. Que bom te reencontrar. Vamos iniciar com uma situação inusitada, engraçada até, a respeito desta coisa de trabalhar no exterior. Claro. Sempre foi uma coisa que eu quis muito. Eu trabalhava numa multinacional, trabalhava na PwC, entrei em 2006. Em 2000 sempre deixei claro que eu queria. Em 2014 eu consegui uma transferência para Chicago, e quando o meu sócio falou para mim, Paloma, consegui, você vai para Chicago. Eu, como Chicago? Eu quero Nova York. Como Chicago? Que pequena essa cidade e tal. Fui para Chicago, feliz, foi a melhor decisão da minha vida, mas eu lembro que eu cheguei e nevava, um frio, 6 da manhã, eu ainda não tinha o quarto do hotel. Falei, o que eu vim fazer aqui? Imagina, eu estava tão bem lá. Não vou desfazer minhas malas porque eu vou voltar. Então eu fiquei uma semana, sabe? Tiro a roupa que eu uso e devolvo. Não desfiz as malas, até eu sentir confiança, aí demora, né? Não foi em uma semana, mas eu falo, bom, vou, embarquei e tô aqui. Mas os desafios são grandes. Vale a pena, mas os desafios são muito grandes. Então vamos conversar sobre isso. Mas vamos voltar um pouquinho. No final do ensino médio, você pensava no quê? Você já pensava em administração? Eu fiz a orientação na NASCE no segundo ano do ensino médio, porque eu estava super ansiosa, queria fazer o terceiro ano já bem direcionada. E aí fizemos todo o processo, fiz em grupo, foi super legal. Já entendi que a administração ia abrir algumas portas para mim. Eu gostava muito de finanças, matemática naquela época, né? Matemática, mas também gostava de humanas. Então, algumas peças foram encaixando aí um pouco mais claro. Mas, enfim, é uma decisão que a gente toma muito jovem, né? Mas para mim foi ótimo. A administração eu achei que foi completa. E quando eu entendi que a administração, quando eu estava terminando, eu falei, bom, se eu vou para finanças, eu preciso dar um mais enfoque, porque a PUC te dá, você faz as eletivas no último ano, mas dá uma visão bastante holística, você toca tudo. E aí, para mim, foi importante fazer essa especialização após depois em finanças. Fez uma pós em finanças. Aonde você fez? Fiz uma pós no INSPER. Logo depois, terminando a faculdade, eu comecei a pós, que durou 1 ano e meio. E também outras portas vão se abrindo. Eu fui transferida diária, né, na Price, onde eu trabalhava. Aí uma coisa que eu fiz na PUC, que para mim foi muito importante, e isso eu posso dizer que talvez tenha sido life-changing para mim, de entender que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, eu participei da empresa júnior da PUC. Que foi super legal. Entrei no primeiro ano, trabalhando na área de projetos. A gente fazia consultoria para empresas muito pequenas, os professores como orientadores. E isso, para mim, fez super diferença, porque eu me encontrei no sentido de eu estou no caminho certo. Obviamente, a gente não sabe nada, né? Imagina o primeiro ano de faculdade. Mas o ambiente, o grupo... Então, isso, para mim, mudou minha vida e super recomendo para quem tiver começando essa faculdade. Aí você contou que você foi trabalhar numa multinacional, né? Como é que apareceu a coisa de trabalhar no exterior? Como é que isso aconteceu na sua vida? Isso era presente na minha vida. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz metade do segundo ano fora.
eu fui para a Inglaterra e fiz boarding school lá. Então, isso para mim era presente. Foi uma experiência super, super legal. Então, quando eu entro numa multinacional, vejo que tem essa possibilidade, eu já me abro para os meus coaches, né? Que são os mentores, e falo, olha, eu quero perseguir esse caminho. Tá bom, não é a hora, né? Você acabou de entrar. Fica aí, aprende o que você tem que fazer e depois a gente pensa nisso. Então, eu trabalhei de 2006 a 2014 para isso dar certo, né? Também eu queria ir numa posição mais legal, não queria ir tão júnior, e também, eu acho que é importante a gente entender isso, tem que ser bom para a empresa e tem que ser bom para você. Então, entrega, over entrega para pedir isso. Então, em 2014 eu consegui, acho que fez diferença para mim foi sempre, bom, tentar over entregar e deixar claro para os seus superiores que é uma prioridade, que é o que você quer. Quer dizer, você foi pela própria empresa que você trabalhava, você contou para Chicago, é isso? Fui transferida para Chicago. Eu trabalhava com M&A, Mergers and Acquisitions. Com o quê? Desculpa. Fusões e aquisições. Fusões e aquisições, certo. Eu trabalhava com fusões e aquisições, então, o que é isso, em última linha? Uma empresa quer ser vendida, a gente prepara, busca um comprador, assina o contrato até o dia dela ser vendida, ou se uma empresa quer comprar outra empresa, a gente também ajuda nesse processo de busca de empresa, avaliação, contrato e assinatura. Então, eu fazia todo esse processo. E aí, como é que era nessa multinacional? Você se inscrevia para mudar de país? Como é que você achou esse espaço? Cavou esse espaço? No meu caso, como era uma área menor, eu sei que para as áreas que são maiores, tem vagas, né? Então, os países publicam vagas, você aplica e tal. No meu caso, foi relacionamento. Nem foi o meu relacionamento, mas foi com o meu chefe, relacionamento com o sócio dos Estados Unidos, e falou, olha, tem uma pessoa que quer, o cara de lá falou, eu tenho uma posição, vem. Bom, fui, entrevistei, né? Visto é uma questão dura, mas a empresa patrocinou o visto, fez todo o processo, e eu fui. E aí era um contrato de 2 anos. E ela patrocinou sua viagem? Patrocinou a viagem, a mudança, container para ir, container para voltar, uma passagem para o Brasil por ano. Eu não fui expatriada, né? Eu fui contratada pelo escritório de lá. Eu acho que isso é importante, porque o expatriado tem uma série de benefícios, né? O que é isso? Conte para a gente. Ser expatriado é você, eu não sei os termos legais e trabalhistas, tá? Mas a empresa de lá, de fora, precisa do seu trabalho, tem uma posição, te contrata, mas eles pagam sua moradia, a escola dos seus filhos, custo de vida, X passagens para o Brasil. No meu caso, eu fui contratada pelo escritório dos Estados Unidos. Eu era uma empregada de lá, eu tinha Social Security, que é um CPF de lá, então, que também foi ótimo. Quer dizer, a empresa que cuidou do seu visto, você tinha cidadania americana? Não. A empresa, eles fazem um dossiê, você vai no consulado, apresenta o consulado, né, todo o processo, e eles te dão um visto. E é um visto específico de trabalho e tem a duração exata do seu contrato. Então, meu contrato vencia em outubro de 2016, 2 anos depois. A partir daí, eu já não podia usar esse visto. E qual foi, além da neve e do frio que você passou, que outros impactos você teve nessa transferência? Quer dizer, você mudou, viajou, logo depois já começou a trabalhar, né? 2 dias depois você começa a trabalhar. E é uma emoção, né? Uma ansiedade, você está começando tudo novo. Apesar de ser a mesma empresa, é tudo novo. Né? A equipe, a cultura, o modo de trabalhar, a língua, o idioma, né? Então, eu lembro dos primeiros dias, as primeiras semanas de chegar em casa com a cabeça assim, explodindo, né? Porque você exige diferente, pensar em outra língua o tempo inteiro, 24 horas, 24/7, a cultura de trabalho é muito diferente, ainda mais quando a gente compara com os Estados Unidos e Brasil. Ninguém está lá para fazer amigos, está todo mundo lá para trabalhar, e os caras trabalham muito e trabalham muito bem, né? A produtividade deles, quando a gente compara a produtividade Brasil e Estados Unidos, é gritante. E muito por isso, eles são super focados, né? Pelo que a gente vê nos filmes, o almoço é um lanche rápido. Na mesa, é isso mesmo.
sobe, pega uma salada, um sanduíche, desce na mesa, continua a trabalhar. Você não gasta 10 minutos para almoçar. Não tem o cafezinho, o happy hour tem às vezes, mas é muito mecânico, sabe? Então, a gente vai marcar um happy hour das 7 às 9, muitas vezes volta para o escritório para trabalhar. E eu trabalhava com esse mundo, nesse setor de fusões e aquisições. E eu vou te dar um número. Para a gente fechar uma transação, né, uma compra, uma venda no Brasil, em média, sendo muito otimista, a gente demora de 10 a 12 meses. Todo o processo. Meses. Nos Estados Unidos, em 3, 4 meses, a gente consegue fechar uma transação. Porque é o nível de governança corporativa, de claridade dos números, de cultura, é muito diferente. Então, o ritmo é outro, totalmente outro. Eu lembro que eu fechava, a gente, para conseguir um cliente no Brasil, cara, eram 5 reuniões, um café da manhã, eu convido você para vir no meu escritório, para o cara ter confiança em me contratar para vender a empresa dele ou ajudar ele a comprar alguém. E eu vejo sentido nisso. Nos Estados Unidos, o cara nem me conhecia. Eu mandava a proposta por e-mail, ele aceitava, a gente começava o trabalho amanhã. Então, esse tipo de diferença, para a gente, para mim, para eu que cheguei de fora, era uma adaptação também. Né? Mas você gostou ou você achou? Gostei muito, foi duro. Foram 2 anos assim, e até o último dia de cara, né? Outro ritmo, outro tipo de entrega. Obviamente, você vai se acostumando, no final isso é muito mais fluido e natural, mas é desafiador. Aprendi muito, muito, muito. E o legal é que, e aí depois de 2 anos, o sócio dos Estados Unidos falou, e aí? Falou, mas o que você vai querer fazer? Você vai querer ficar? A gente estende, você volta? E foi engraçado o meu sentimento, porque eu senti, eu tô super feliz aqui, mas eu tô longe da minha família. E, cara, tem tanta coisa para fazer no Brasil agora com tudo que eu aprendi que eu quero voltar. Você volta com uma sede, com uma vontade de comer o mundo, né? Parece que eu quero aplicar tudo isso que eu aprendi lá, porque eu acho que vai fazer muita diferença. Então, esse sentimento foi muito legal. Óbvio que a gente volta, né? E você vê que não dá para fazer tudo, mas você faz algumas coisas. Mas então acabou o contrato depois de 2 anos, e aí? Depois de 2 anos, eles pediram para ficar mais um mês para terminar alguns projetos. Fiquei e voltei para a mesma empresa. No Brasil? No Brasil, em São Paulo. Hum. E aí. Se adaptou de novo ou não? Me adaptei de novo. A qualidade de vida é muito diferente, né? Então lá eu caminhava para tudo, eu podia sair às 3 da manhã, não dirigia. Então a vida em si é muito diferente, o trabalho também, mas tem todas as coisas boas do Brasil também, né? A família, os amigos, o ambiente de trabalho eu gosto também. E aí fiquei no Brasil 2 anos mais e fui para o México. Chegamos na pandemia já, não? Não, Ainda em 2016 ainda. Eu voltei. Tá. E aí eu recebi uma proposta para mudar de empresa, para fazer a mesma coisa, com uma promoção super interessante. Fiz esse movimento. E aí a vida profissional e a pessoal se encontram, né? Muitas vezes se Claro. misturam. Quando eu morava em Chicago, eu conheci uma pessoa, um mexicano que estava fazendo MBA. E aí a gente ficou de longe. Eu falei, cara, quero provar o México, para ver se eu gosto, para ver se faz sentido e para ver se essa relação dá certo. E aí consegui uma posição, depois de 2 anos, isso que eu voltei, em 2018, apliquei para uma posição de uma outra consultoria americana, chamada Duff Phelps, para abrir o escritório de fusões e aquisições no México. E aí eles também patrocinaram meu visto, minha vinda. Foi um processo parecido, um pouco mais bagunçado, porque o México é muito mais desorganizado que os Estados Unidos. E eu vim em 2018 para cá. E estou aqui até hoje. E aqui eu fiz 2 movimentos já de trabalho. E essa pessoa que você conheceu, ela é mexicana, não? Ele é mexicano. Ele é mexicano. Ele hoje é meu marido, o pai da minha filha. E a gente mora aqui e eu estou super feliz. Sei. E eu, quando te apresentei, falei que você trabalha numa boutique de finanças estratégicas no México. São 2 coisas que aqui para a gente explica um pouco. Não tem muita coisa. É mais fácil explicar. E mesmo explicando, como não tem... O que eu faço aqui hoje nós somos um grupo de 40 pessoas,
Os sócios são 3 pessoas que têm muita experiência em venture capital, que são fundos de capital que investem em empresas num estágio de crescimento. Startups? Também. Startups ou, às vezes, a empresa é mais madura, mas está num estágio de crescimento, e até empresas mais maduras, né? Certo. E o que a gente faz é trazer... Normalmente, essas empresas não têm capacidade de tempo e de dinheiro de pagar uma equipe financeira. Então, eles usam números contábeis para tomar decisão. E o que a gente traz é informação, claridade, indicadores, reportes financeiros para essas empresas. Então, a gente faz um serviço ongoing, é um serviço todo, a gente está lá todo dia, né? Não 24 horas 7, mas a gente está em contato com as equipes toda semana, entrega reportes, e mais importante que isso, a gente traz o empreendedor, o dono, o operador, para a mesa para discutir questões estratégicas. Então, para onde você quer crescer, que produtos são rentáveis, o que te tira o sono. Então, esse tipo de discussão que o empreendedor, às vezes, não consegue ter com a equipe interna. Então, hoje a gente tem 50 clientes, crescemos bastante, e eu mudei, né? Então, antes eu fiz fusões e aquisições, depois eu trabalhei numa empresa de transporte e logística aqui, fazendo planejamento estratégico. Era planejamento estratégico, chega a pandemia e a gente fala, todos os olhos são para o fluxo. Então, vamos olhar para o financeiro. E aí, eu tive a minha filha e eu precisava de um pouco mais de flexibilidade. Flexibilidade quer dizer, eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar um dia 8 horas, outro dia 2. E eu consegui isso nessa boutique. E a gente chama de boutique, mas a gente é uma casa, uma empresa de finanças estratégicas. É boutique porque é alguma coisa um pouco mais especializada. Aí é normal usar esse termo no México? Não. E no Brasil, para esse mercado de fusões e aquisições, de levantamento de capital, também é normal. Sei. Mas não é comum, assim, não é um termo que todo mundo conhece. Quem é do meio mais ou menos entende. E você vê essa situação já como definitiva ou você ainda quer fazer outras explorações? Que boa essa pergunta, porque justamente quando a Maria, minha filha, nasceu, ela tem 1 ano e meio. Eu repensei, né, como a minha carreira é prioridade também, mas como eu adapto o meu tempo, meus interesses para tudo isso. E aí eu comecei a estudar ESG. Eu estou muito envolvida com uma startup de uma grande amiga no Brasil, que chama Fin4She. É uma plataforma que conecta mulheres e o mercado financeiro. Então, o tema de diversidade é muito presente. E eu acompanho elas já há 2 anos, a gente faz alguns projetos pontuais. Então, isso é presente. E eu comecei a estudar ESG. ESG é um termo hoje comum no mercado empresarial que trata environmental, social e governance, que é meio ambiente, social e governo corporativo. Então, como as empresas estão se preparando, como as empresas estão se protegendo em termos de risco para todas as questões de meio ambiente, sociais e de governo. Eu super me interesso. E o Brasil menos, o México está anos-luz do ideal. Então, quando eu começo a ver isso, eu falo, olha, eu penso, tem uma super oportunidade. Estou estudando numa universidade do Canadá, estou fazendo um curso. E esse lugar que eu estou, a MD Partners, também tem espaço, né? Então, quando eu converso com eles, olha, daqui a 1, 2 anos, quando eu tiver bastante bagagem técnica, eu quero lançar esse serviço para nossos clientes. E tem luz verde para isso. Então, hoje eu estou super feliz. E hoje a minha prioridade também não é só a carreira. Então, eu estou conseguindo balancear isso e para mim é o que é importante. E você faz uma especialização online, é isso? Online, Online. No Canadá, em língua? Que língua? Inglês. Inglesa, porque Inglês. pode ser francês, pode né? ser. Não, francês já está frita. Inglês. Em inglês. E aí, no México, sua língua, você fala espanhol. Exatamente. Vou falar no aspecto pessoal, né? O sair do Brasil é deixar a sua família, deixar os seus amigos, a sua história, né? Nesse lado, não empresarial, como é que você vê essa questão? Como é que você trabalhou com isso?
Silvio, é o mais difícil no fim do dia, né? É o mais duro. Porque a carreira, né, deu certo, graças a Deus tá dando certo, você pavilha o seu caminho. Mas a família tá aí, né? A decisão foi super difícil. Eu lembro o dia que eu contei para meus pais: olha, eu tô pensando. Meu pai parou o carro assim, encostou e falou: mas tá onde? O que você tá pensando? Por quê? Né? E a primeira coisa que eles fizeram foi: então vamos para o México conhecer essa família. E o meu pacto com o Pedro, que é meu marido, olha, enquanto a gente puder, claro, eu preciso para o Brasil mínimo 2 ou 3 vezes por ano. Né? Então a gente se organiza para isso. Eu vou muito, FaceTime, vídeo, chamada, todo dia, de alguma maneira, com alguém, para essa conexão não ser perdida. E quando a gente vai, tá, né? Eu tô aí, vejo todo mundo e faço questão. Mas é duro, né? No fim, é o que a gente leva e agora com a minha filha mais, né? Então eu quero que a minha filha tenha contato, veja e conheça e fale português, então eu só falo português com ela. E é isso, a gente abre mão de umas coisas para ter outras e torce para dar tudo certo. O que eu tenho conversado, quer dizer, o complicado, talvez no México seja diferente, é que no Brasil você teria uma rede de apoio tendo uma filha, por exemplo. Exatamente. Né? Dei uma festa, né? Ou ficou doente, mamãe, papai, avô, tio, dá uma mão aqui, né? O amigo, como é que é isso? Você vê aí no México? Você tem essa rede de No apoio? México, eu dei muita sorte porque é uma cultura muito parecida com o Brasil. Então, a família do Pedro é muito presente. A minha sogra me ajuda com tudo. Ontem eu estava te contando antes, eu fui para a cidade do México fazer uma reunião. E para você fazer uma reunião, você passa o dia inteiro, porque o trânsito é horrível. A minha sogra fica com a Maria. Então, o que eu peço, acho que ela também entra em contato com esse sentimento de que eu estou sem a minha mãe e a minha família aqui, e ela faz o que eu preciso. Então, ela fica com a Maria todos os dias que eu preciso, se ela pode, claro, e me dá uma super mão. E aqui, graças a Deus, a gente também tem ajuda, tem uma pessoa que me ajuda em casa para eu poder estar aqui agora. A Maria está lá fora com a Berenice, que trabalha com a gente. Então, essa flexibilidade existe. E a Maria vai para a escola em agosto. Mas eu imagino quem mora na Suíça, na Suécia, na Europa, isso fica muito mais complicado. Nos Estados Unidos, muito mais complicado. Porque para manter sua carreira, você vai ter que colocar seu filho na creche com 3 meses. Então, Sem essas dúvida. coisas não são tão óbvias e fáceis. E eu lembro quando eu engravidei, as minhas amigas daqui, que têm outra cabeça, perguntavam: quando você vai sair do seu trabalho? Eu falava: nunca. Nunca, imagina, não tem porquê. E quando a Maria nasceu, eu falei: cara, eu entendo agora por que da pergunta. Porque acho que até o instinto animal, né? De falar, quem vai cuidar dela sou eu. E as coisas se acomodaram, estão se acomodando ainda. Mas a vida muda muito. Mudar de país muda muito, casar muda muito, não, descasar muda muito, ter filho também muda muito sempre. Isso é uma coisa que eu falo para os meus orientandos, quando você escolhe alguma coisa, é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Né? A vida ela é muito mais rica do que uma escolha. Né? Silvio, eu lembro dessa aula, você não acredita? Que você falou, quando você escolhe um sorvete que está na geladeira da Que Bom, você deixa de escolher todos os outros. Né? Então é isso. Mas fazer isso consciente é diferente. Mas eu lembro direito dessa aula. Eu uso até hoje, você acredita? Adaptamos, criamos a escolha de um sorvete. E vamos falar de salários, não o seu salário, mas salário de pessoas que vão começar um trabalho num país diferente. Como é que é isso? Olha, vai depender muito de como o Brasil está nesse momento, né? A nossa moeda forte ou não. Está fraca, está Tá muito fraca. fraca, tá muito fraca. Mas, a propósito, eu lembro que para mim chegou uma proposta, era uma proposta boa, e eu fiz as contas, no fim das contas, eu fui muito mais do que pelo dinheiro, né? Era pela experiência que eu estava querendo viver. Então, as minhas contas foram, tá, com o que eu vou ganhar? Eu vou conseguir pagar um aluguel, né? Eu fiz uma pesquisa antes de aluguel, de custo de vida mínimo. Vai dar para conseguir fazer isso, 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 isso? Vai. Então, é essa que eu vou aceitar, né? No fim, eu pedi, cara, me ajuda com as minhas malas extras, sabe? Umas coisas onde dá para negociar. Mas o coração daquilo, eu não negociei, até porque eu estava sentindo
eu quero ir, eu quero muito ir. Eu não vou colocar em risco isso pela proposta. Tem que fazer sentido. Mas você tem que fazer uma lição de casa antes, né? Para entender se faz sentido para o seu momento. Se seu marido, sua esposa vai com você, como é que você vai levar a casa, se vai querer dividir a casa com outra pessoa ou não. Mas o salário, se você vai transferido, as empresas têm os mínimos, né? As bandas. Então não deve sair muito do que você vale. Quer dizer, o salário que você ganhava aqui, você ganhava o equivalente em Chicago. Sim, na moeda de lá, né? Então eu conseguia pagar um aluguel, sair, viajar, ir para o Brasil às vezes. Então deu tudo certo. Mas era um equivalente para custo de vida. É isso que eu ia perguntar, quer dizer, tinha uma equivalência. Para Né? custo de vida, sim. Uhum. Isso é bastante importante. O que você diria para uma pessoa que quer trabalhar no exterior? Acho que você tem que ter super claro de todas as coisas boas e as coisas ruins também, os upsides e os downsides, né? Em termos de experiência profissional, normalmente é excelente, você traz muita bagagem. Você deixa algumas coisas na mesa, você pode deixar, né? Porque você vai deixar sua posição aqui e as coisas vão continuar acontecendo no Brasil, né? As promoções e tal. Então, isso é uma coisa. Deixa claro para os seus superiores que você quer e que isso é importante. Mas entregue, né? Eu acho que você tem que ser fora da curva para pedir alguma coisa dessa e para ter essa oportunidade. Eu digo isso porque tem uma fila de 200 pessoas querendo ir. E lá a qualificação é muito boa, né? No exterior em geral, né? A gente pensa em... As qualificações são muito boas, tem gente muito preparada. E eu lembro, quando eu fui no consulado, a mulher falou para mim, não tem ninguém lá que possa fazer o que você faz. Que possa... Possa fazer. Por que eles estão te contratando? Não tem ninguém lá que possa fazer o que você faz? Sei. Acho que tem, mas eu estou trazendo uma visão de Brasil, uma visão diferente, acho que a gente se complementa bem. Então, a visão deles também é um pouco essa. Então, se prepare, pesquise muito, pesquise custo de vida, pesquise o tipo de cidade e se abra, né? Acho que qualquer experiência te enriquece, te faz aprender. Então, acho que são essas dicas. Mas deixe claro, entregando. Muito bem. Eu agradeço as suas contribuições. Eu que agradeço. Foi ótimo. E até o próximo Desafio Profissão.